Tudo o que a gente exclui da nossa vida dá um jeito de voltar. Você já ouviu falar a respeito disso? Essa é uma expressão bastante utilizada dentro dos estudos sistêmicos, dentro, do estudo feito por Bert Hellinger, e ela fala muito sobre a lei do pertencimento, de que tudo quer fazer parte na nossa vida. Se você não entende sobre isso e quer saber o que isso quer dizer e como isso pode influenciar a sua vida, então fica aqui comigo que eu vou explicar para você aqui nesse vídeo. Eu sou a Ellen Pasquale, sou terapeuta integrativa e eu vou falar um pouquinho aqui a respeito dessa visão sistêmica, dessa exclusão, como que essa exclusão volta na nossa vida. Então, dentro dessa lei do pertencimento, como eu falei, tudo faz parte. Então vamos imaginar que a gente vai contar uma história. Pode ser uma história de conto de fadas, por exemplo. Nessa história de conto de fadas, se a gente vai contar, a gente não pode excluir nenhum personagem. Então a gente tem que contar a história da princesa, do príncipe e do vilão. Sempre vai ter um vilão dentro dessa história. Se a gente excluir o vilão, não vai fazer sentido. Aquela história já não é mais aquela história. E a nossa vida também é assim. Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente fica feliz em contar, em olhar para aquela nossa história, nas coisas felizes, e tem coisas que a gente não gosta nem de lembrar ou não quer nem saber sobre aquilo. E essas coisas, de certa forma, a gente exclui na nossa vida. Mas faz parte da sua vida, porque senão não é a sua vida. Todo mundo tem histórias felizes e histórias tristes. E isso, vamos pensar um pouquinho a nível familiar. Toda família tem situações felizes e tem situações tristes. Toda família tem pessoas que às vezes tem problemas, que tem comportamentos que às vezes não são aceitos pela maioria, ou então acontece uma tragédia, um acidente, um assassinato, enfim, alguma coisa, e aí a família meio que exclui aquilo da vida, não quer olhar mais para aquilo, fala, não, isso aí me traz más lembranças, eu não quero ficar lembrando disso. Só que o que acontece? Essa energia dessa exclusão, ela vai refletir em alguém. Alguém vai sintonizar com essa energia da exclusão até que aquele fato, aquela pessoa seja novamente incluída na história de vida da pessoa e do sistema familiar. É meio doido, né, isso, mas assim, vou dar alguns exemplos para você entender melhor. Então vamos pensar uma pessoa que de repente da sua família você não goste muito pelo comportamento, pelas atitudes, alguma coisa você não gosta. E aí você exclui aquela pessoa da sua família, ou então o núcleo familiar inteiro exclui aquela pessoa. Alguém vai começar, às vezes, a agir da mesma forma, e alguém muito próximo de você, ou até você mesmo, vai começar a agir daquela mesma forma, com as características daquela pessoa que você não gosta. Você entende? Fazendo lembrar, então tudo que a gente exclui volta. Aquela pessoa que está excluída é uma pessoa. Aquele fato que está excluído faz parte da história, aquilo precisa fazer parte, você tem que contar aquilo, tá? E quando a gente olha para o que incomoda, para o que dói, é quando a gente tem a oportunidade de curar os sentimentos com relação daquilo. Então vamos supor, não é para eu contar a respeito de uma tragédia que aconteceu na minha família e toda vez eu chorar e lembrar da tristeza, enfim, né, todo aquele luto, toda aquela situação. Não, é para olhar para aquilo e para curar aquilo, para entender. Realmente houve dor, realmente houve tristeza, mas agora eu posso fazer diferente. Eu olho para essa situação e eu escolho seguir fazendo diferente. Enquanto isso não é feito, essas situações vão voltar para a sua vida. Então, a orientação que eu posso passar aqui para você é: primeiro olhe ao entorno, quem ou o que você pode estar excluindo da sua vida. E por que você está excluindo isso ou essa pessoa da sua vida? Porque precisa curar. Então trabalhe na cura, na ressignificação, que isso faz parte da sua história. Lembra lá da história do conto de fadas, que a gente não pode deixar o vilão de fora? Então inclua isso na sua vida. E depois que você fizer isso com você,
Faça isso com os seus pais, por exemplo. Então, assim, ó, você sabe a história dos seus pais? Você sabe como é que foi a infância deles? O que eles passaram? Às vezes teve acontecimentos que estão excluídos da história dos seus pais. E às vezes você, ou se você tem filhos, podem repetir essas histórias para fazer isso pertencer. Então não espere isso acontecer. Descubra as situações, converse com os seus familiares. Se você tem essa possibilidade de conversar com pai, com mãe, com avós, quanto mais informação você tiver a respeito da história da sua família, menos exclusão vai ter. E aí menos confusão vai ter, porque quem está excluído vai querer voltar. Então é essa orientação que eu deixo para você aqui. Busque informações, faça pertencer, entenda a sua história e a história do seu núcleo familiar. Você vai estar trabalhando numa das leis, que é uma lei muito importante, que é a lei do pertencimento. Você vai estar preenchendo a sua história, às vezes dos personagens ou dos fatos importantes que fazem parte de você, que você carrega essa energia em você. Né? E aí você não precisa, às vezes, de alguém desequilibrar ou você desequilibrar com alguma doença, com alguma coisa, para fazer conhecer essa história. Então, busque. E se precisar de auxílio, às vezes tem situações que a gente não consegue resolver conversando, ou não tem mais essa possibilidade, né? Quer dizer, o pai e a mãe não estão mais aqui para poder contar a história. Aí as constelações familiares vêm para desvendar essas situações. A gente consegue tirar bastante informação de uma sessão de constelação e trabalhar também nessas situações de exclusão, colocando tudo isso no pertencimento. Isso vai trazer equilíbrio e harmonia para sua vida.